Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de configuração e manutenção de computadores. Estamos indo aí para a nossa aula 3 do nosso módulo 1. Só lembrando que essa disciplina é uma disciplina obrigatória, com carga horária de 60 horas, e eu sou o professor Railton Wesley. O objetivo dessa aula agora é a gente começar a detalhar mais os componentes do computador e como é um tema muito amplo, nós dividimos em algumas partes. Então nós vamos para a primeira parte, onde nós vamos tratar aí de alguns componentes relevantes, tá? Nós vamos aí começar a falar um pouco do que seriam os dispositivos externos e internos, e aí a gente vai começar a detalhar cada um, tá bom? Então vamos lá. Componentes do computador. Os computadores possuem uma grande variedade de componentes que podem ser identificados como componentes internos, como placa-mãe, processador, HD e etc., e externo, como o próprio gabinete e os periféricos de entrada e de saída, tá bom? Os tipos de computadores podem variar de acordo com a necessidade do usuário, mas tem alguns componentes que estão presentes na grande maioria dos PCs. Aqueles que nós definimos como itens obrigatórios para o funcionamento daquele computador, tá? A exemplo, digamos, se meu computador não tiver placa-mãe, ele vai funcionar? Não, não vai funcionar. Se o meu computador não tiver processador, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Se o meu computador não tiver memória RAM, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Se o meu computador não tiver uma fonte, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Então, assim, existem alguns componentes que são muito relevantes, itens obrigatórios para o funcionamento daquele computador, tá bom? Tudo isso a gente vai clarear a mente de vocês e isso, ao final do curso isso vai ser bem tranquilo, tá? Então vamos lá, pessoal. Então nós podemos entender aí, nós podemos visualmente, né? Visualmente a gente pode conhecer aí os componentes externos, tá? Visualmente a gente pode ver aí um mouse, né? Que é um dispositivo de entrada, tá? Nós podemos ver aí um teclado que é um dispositivo de entrada. Nós temos aí uma caixa de som que é um dispositivo de saída. Nós temos um monitor que é um dispositivo de saída, tá? E nós temos aí o nosso gabinete, tá bom? Então, pessoal, componentes externos, tá? Normalmente esses componentes não estão relacionados diretamente, né, ao desempenho do equipamento, mas são de extrema necessidade para a realização das atividades, tá? Na imagem a gente pode visualizar algum desses dispositivos de entrada e de saída, porém iremos detalhar mais adiante. Primeiro vamos começar pelo gabinete, tá? O gabinete é essa caixa metálica que envolve os componentes internos, tá? Então, olha, no gabinete, erroneamente chamado de CPU, tá, pessoal? Até um tempo atrás era muito comum as pessoas chamarem nossa caixinha metálica de CPU, tá? Isso é erroneamente, tá? O nome disso é gabinete, tá bom? Gabinete, que consiste em uma caixa metálica que tem a função de proteger o seu interior, tá? Do seu interior, que são ali compostos nossos componentes internos. E aí eu já falei várias vezes, que componentes internos seriam esses? Nós temos a fonte, nós temos a placa-mãe, nós temos o processador, nós temos o cooler, nós temos um drive de CD e DVD, nós temos um HD, nós podemos ter uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de rede sem fio. Então nós podemos ter uma placa de expansão de entradas USB 3.0. Então tudo isso podemos ter, a depender também da placa-mãe, tá? Tudo isso eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, nós temos aí dois modelos, tá? Dois modelos de gabinete. Nós temos o gabinete vertical, que nós chamamos de torre, tá? E nós temos o gabinete horizontal, tá? Nós temos o torre, que fica em pé, e nós temos o horizontal, tá bom? Então, nós temos esses dois modelos aí. Como também, nós podemos ter alguns modelos de gabinete que eles podem ficar tanto na horizontal como na vertical, tá? Então eles podem ficar em pé como deitado, tá? Desde que tenha aí algum tipo de proteção, para não pode ficar em contato direto com o chão, tá? Então, por isso que muitos deles vêm alguns pezinhos, tá? Algumas proteçãozinhas para evitar. E também tem alguns equipamentos que a gente compra, né? Alguns pés, né? Alguns pés que a gente coloca esses computadores, tá bom?
Isso também depende muito do fabricante do gabinete, tá certo? Então, tudo isso é a curiosidade, pesquisar, tá bom? Vantagem do gabinete vertical é que há a possibilidade da instalação de um número maior de placas e outros componentes internos, tá? E outros componentes internos. Esse aqui que a gente chama de torre, tá? De torre. É os mais utilizados, tá bom? É um dos mais utilizados e mais encontrados, principalmente para aquela galera que gosta de customizar o seu próprio computador, tá? Então, assim, geralmente um usuário, né, um cliente ou até mesmo um amante da computação, quando ele tem a intenção de montar um computador, a maioria deles, a grande maioria, eles vão optar por equipamentos torre, tá? Equipamentos torre, que é esse da vertical, tá bom? Justamente pelo fato tanto da facilidade, né, onde a gente tira essa tampa lateral e acessa com maior facilidade os equipamentos, os componentes internos, tá? Há uma folga para trabalhar, tá? Então assim é bem mais tranquilo, tá bom? Então muita gente vai optar pelo o gabinete vertical, tá? Esse tipo de gabinete possui em seu anterior uma chapa de metal e em alguns modelos essa chapa é fixa, mas em outros ela é parafusada. Então isso depende do fabricante, tá? Depende do fabricante, tá bom? Então essa chapa ela pode ser fixa ou pode ser removível, pode ser parafusada, tá? O que possibilita ao técnico removê-la para facilitar a montagem da placa-mãe. Olha como é legal. Eu retiro essa placa metálica, trabalho todo o processo de pré-montagem, e depois que eu finalizar essa pré-montagem, eu vou e coloco no gabinete, tá? Então é só uma facilidade a mais, tá? É só uma facilidade a mais. Tem pessoas que nem sequer tira essa parte metálica. Ele já prende lá parafusando, geralmente são 6 parafusos, tem um parafuso específico para a placa-mãe, então ele já faz todo o trabalhozinho lá, tá bom? Então assim, mas isso depende muito, né, do modelo que você está utilizando, depende muito da sua familiaridade com a manutenção, tá? Então primeiro você vai adquirir a confiança, tá? Primeiro você vai adquirir a confiança e depois é que você vai familiarizando, né, vai tendo ali um melhor entendimento, tá? Vai ter mais facilidade de identificar as coisas, tá? Então tudo isso vai funcionar com muita naturalidade. Isso vai ser natural. É o curso natural do conhecimento. Já o modelo horizontal tem a vantagem de ocupar menos espaço, desde que o monitor esteja no local sobre ele, tá? Então, uma das vantagens é que o monitor na horizontal ele funciona como base para o monitor, tá? Ou seja, o monitor geralmente fica em cima do computador, tá? Do gabinete, tá? Então, porém, a manutenção do computador com esse tipo de gabinete ele é mais complicado devido ao pouco espaço, tá? Devido ao pouco espaço. Porque geralmente é muito comum esses computadores horizontais, né, de fabricação especificamente para ficar na horizontal, eles são mais compactos, eles são mais slim, tá? Eles são mais slim. Então, quanto mais compacto, mais slim, mais próximos ficam os equipamentos, mais, digamos assim, mais difícil de você acessar o equipamento. Então, às vezes, para você mexer numa coisa, você vai ter que literalmente tirar uma outra para acessar um equipamento, tá? Então, por essa razão, fica um pouco mais complicado. Mas isso não seria um dificultador, né? Não posso nem dizer uma desvantagem, não posso nem falar nisso. É só mesmo uma atenção maior, porque é um equipamento mais reduzido, mais slim, porém são os mesmos componentes que você irá encontrar no outro. Tá? São os mesmos componentes, tá certo? Então, muito tranquilo, tá? Então não tem muita dificuldade não, tá bom? Então, é essa que eu queria passar para vocês. Outra coisa também, tá, pessoal? São as opções de placas, tá? Ou seja, para alguns gabinetes, até estava esquecendo esse detalhe, para alguns gabinetes tem os tipos de placas mães específicas, tá? Por quê? Obviamente você vai prender ele lá na placa-mãe, você vai prender a placa-mãe lá no gabinete. Porém, as estruturas, né? As estruturas, elas são específicas de algumas placas, tá? Então, assim, quando você for comprar um gabinete, é importante pesquisar quais são os modelos compatíveis com o gabinete.
E aí, depois que você compra a placa-mãe, aí você vai pesquisar quais são os processadores compatíveis com a placa-mãe, quais são as memórias compatíveis com aquela placa-mãe, quais são, digamos assim, uma placa de vídeo compatível com aquela placa-mãe. Então, tudo isso é parte de uma pesquisa. E aí, quando você compra uma placa-mãe, geralmente vem um manual, e aí você vai ter aí uma grande facilidade aí de identificar essas peculiaridades, tá bom? O gabinete, pessoal, quanto ao padrão de gabinete, existem diversos tipos, mas basicamente os dois mais comuns são o AT e o ATX. O padrão AT é o mais antigo, foi desenvolvido a partir de computadores da IBM. O próprio né, para a placa-mãe AT, né? Ou seja, eu tinha um gabinete AT e só poderia funcionar lá dentro, né? O encaixe só daria certo com placa-mães AT. Era muito complicado naquela época, ou seja, beleza, eu tenho um gabinete aqui do padrão AT, eu só posso colocar placas do modelo AT. Ou seja, o que já era um pouco complicado, né? Então, não fornece boas condições de organização interna dos componentes, porque era um pouco menor, o que prejudica a ventilação, podendo causar danos em componentes do computador. Aqui já é um modelo do AT, né? Só pela foto dá para ver que é antigo, né? Mas já o modelo ATX, né? Ele foi uma evolução do modelo AT, foi já criado em 1995 pela Intel, é utilizado atualmente pela grande maioria das placas-mães, possui várias vantagens em relação ao padrão AT, tais como melhor espaço interno, que é um pouco maior, permite melhor organização dos componentes e cabos, consequentemente possibilitando uma melhor ventilação, é muito importante ter isso, possibilitando uma ventilação. Olha o legal, possibilita a expansão de hardware. Professor, expansão. Esse termo é um termo novo. Estou vendo agora. Pois é, pessoal. Por exemplo, digamos que você comprou um computador. Você já comprou um computador pronto, né? Você já comprou um computador pronto. Geralmente, né, a maioria das placas hoje já vem com a capacidadezinha de conexão via internet, né, pela porta Ethernet. Mas aí você percebeu que não quero assim não. Não quero assim não. Eu quero que esse computador ele tenha uma conexão sem fio. E aí eu vou comprar uma placa de rede sem fio. E aí você vai usar um dos slots de expansão que está lá disponível na sua placa-mãe e você vai acoplar e aí pronto. Automaticamente ali você vai ter uma conexão sem fio com aquele seu computador. Certo? Então, esses são os exemplos de possibilidade de expansão de hardware. Tá certo? E aí, novamente, pessoal, uma coisa muito interessante. Um outro exemplo. Digamos que você tem muitos dispositivos USB, por exemplo. E aí você precisa expandir. Não, eu estou precisando aqui de mais 4 portas USB 3.0. 3.0. Aí você vai adquirir uma placazinha dessa placa de USB 3.0 e aí você vai acoplar lá na sua baia disponível, no slot disponível, tá? E aí você vai conectar e pronto, está à sua disposição aí 4 portas USB 3.0. Então, bem interessante. Então, por essa razão, a gente precisa amadurecer nosso conhecimento para que a gente tenha dentro do nosso leque de conhecimento possibilidades de dar uma consultoria mais assertiva possível, tá bom? Então, outro exemplo também que possibilita, né, a instalação de drive de CD e DVD, também maior número de portas traseiras para a conexão de placas de expansão, que foram os exemplos que eu acabei de sinalizar para vocês, mas sempre lembrem, depende do tipo da placa-mãe, tá? Olha, pense bem, temos vários fabricantes, sempre lembre disso, temos vários fabricantes e o fato de nós termos vários fabricantes, modelos diferentes, então sempre pesquisem, tá? Sempre pesquisem. E aí eu trouxe aqui para vocês o modelo ATX, tá? Você dá para ver que a gente tem aí uma possibilidade de trabalho bem interessante, já tem uma organização aqui das nossas baias, para a gente adicionar aqui, por exemplo, um drive de um leitor de CD e DVD. Nós temos aqui umas baias para guardar nossos disquetes, nossos HDs. Nós também, caso você ainda deseje, né, que para quem ainda usa disquete, colocar também um leitor de disquete com muita tranquilidade. Temos aqui o espaço aqui, logo aqui embaixo, que agora tá em alta, tá, pessoal? A fonte ficar embaixo,
até um tempo atrás ficava aqui em cima, tá? Ficava aqui em cima, a fonte era em cima, mas agora recente os novos computadores aí mais modernos, a fonte já vem na parte de baixo, tá? Na parte de baixo. E aqui eu tenho uma fãzinha aqui, que ela vai ser necessária para extrair o ar quente, né? O ar quente para jogar para fora do meu gabinete. Então tem muita coisa legal que a gente pode estar trabalhando, pensando aí de como dar uma modernizada, né, no nosso computador. E aí tem vários tipos de gabinete onde você pode customizar utilizando mais de uma fã, né? Fã que eu falo são as ventoinhas, né? São os ventiladores que a gente utiliza para ser como exaustor, tá? E aí tem algumas que vêm com LEDs, né, para dar aqueles efeitos. Então tem muitos tipos de gabinetes. Aí vocês vão pesquisar que vocês vão ver que vai ter uma variedade muito grande de possibilidades de gabinetes. Então, mas sempre lembrando, sempre é bom pesquisar sobre o modelo que você quer utilizar, se vai coincidir com a placa-mãe que você tem desejo de utilizar, se aquela placa-mãe atende aos seus requisitos para o uso de outras placas de expansão, processadores, memórias e etc. Então, sempre é uma pesquisa, sempre é um levantamento de requisito para saber se o conjunto de todas as peças que você deseja adquirir é compatível com o seu projeto, tá? Sempre lembre disso. Então, vamos lá. Gabinete ATX. Então, no número 1 aqui, pessoal, nós temos aqui, já coloquei até o número 1 aqui, nós temos aqui uma chave para suporte da placa-mãe. Ela pode ser parafusada ou pode ser fixa. Se ela for parafusada, você tem a possibilidade de retirar essa chapa aqui e aí você colocar ela numa mesa emborrachada com muita tranquilidade para que você possa montar a sua placa-mãe aí em cima dessa chapa e depois você só vem e parafusa no gabinete, tá? Lembrando, isso depende do modelo, não são todos os modelos, tá? Depende do modelo, tá bom? Nós temos aqui no número 2, tá? Nós temos aqui o espaço para instalação de drives, tá? Que são chamados de BIAS, tá? De BIAS. E aí essa quantidade ela varia muito conforme o tamanho do gabinete, conforme o modelo que você adquiriu, conforme o modelo que você está trabalhando naquele momento, tá? Mas é muito comum vir 3 BIAS, tá? Ou 2 BIAS, é muito comum, tá? Então assim, mas tudo isso depende do fabricante, tá? Depende muito do fabricante, tá certo? Mas é comum, 2 BIAS, 3 BIAS, é comum você encontrar. 4 BIAS também não é tão comum, mas você costuma encontrar, tá? E aí são nessas BIAS, né, ó, nessa parte aqui em cima, ó, tá? Ó, então número 2, onde o mouse está circulando, são nessas BIAS onde nós adicionamos, né, por exemplo, o leitor de CD e DVD. Às vezes a gente pode colocar até mais de um leitor de CD e DVD, a gente pode colocar. Nós podemos colocar também um leitor de disquete. Nós podemos colocar também um leitor de cartões de memórias. Olha que legal, cartões de memória também, tá? A gente pode estar colocando também nessas BIAS. Isso depende muito do projeto de que você está desenvolvendo, tá? De como que é a proposta ali, tá bom? Então, mas só para recapitular, são nessas BIAS que nós colocamos esses drives, tá bom? Esses drives que eu falo não são os drives software, são os equipamentos mesmo, tá? São os equipamentos. Os leitores de CD, que tem um formatozinho retangular, os leitores de cartões, de memória, os leitores de disquete, tá? Então são formatos, padrões, tamanhos muito parecidos que o encaixe é perfeito aí nessas BIAS, tá bom? Já no 3, pessoal, são um suporte de instalação para os HDs, ó, logo aqui embaixo, tá? São suporte de instalação de HDs, tá? Então, bem tranquilo, bem fácil, tá certo? No 4, ó, no número 4 é a fonte, ó, aqui na figura de baixo, tá? Ó, aqui no 4 é a fontezinha, ó, tá aqui, ó, tá? Sempre ela fica no canto, em alguns modelos, ela fica no canto superior ou no canto inferior, tá? No canto superior são os modelos, digamos assim, recentes. No canto superior é recente. Mas já no canto inferior, na parte de baixo, já são os novos modelos. Né? Já é após uma pesquisa, se observou que quando a fonte está em cima, né, que a fonte ela emite uma grande quantidade de calor, tá? É por isso que ela tem também um esquema de refrigeração dentro da própria fonte. Tá? Dentro da própria fonte ela tem um ventiladorzinho justamente para trabalhar na refrigeração também, tá? E aí se pesquisaram dizendo assim, olha, o calor, né, o ar quente, ele tem uma tendência de baixar, tá? Ou seja, ele está aqui em cima, né, a minha fonte está aqui em cima do meu computador, né, na parte de cima, então esse calor ele tende a baixar, né, dificultando, né, deixando o meu ambiente aqui desse computador mais quente ainda. Então, se eu posicionar minha fonte aqui embaixo, tende o calor ficar já aqui embaixo, porque já é uma tendência desse ar quente baixar,
E aí eu fico com essa parte aqui de cima já com a mais ameno, tá? Mais ameno. Então, assim, são pesquisas que são feitas que vão sempre com o propósito de aumentar ainda mais a performance dos nossos computadores, tá? Então, fonte na parte de cima é recente, tá? É recente, tá bom? Mas embaixo já é uma questão de futuro, já os novos computadores já mais modernos, ele tem essa proposta de trazer a fonte na parte de baixo, tá bom? Vamos lá. 5 são as fendas para as conexões das placas de expansão, tá? Nesse número 5. É aqui onde a gente tira, tá? Essa que sai, onde tem essas tipo umas linhas, né? Essas filazinhas aqui. Essas plaquinhas, elas costumam ser retiradas, tá? E no local onde vai ficar isso aqui, vai ficar as saídas, né? Ou até mesmo as entradas dos conectores das placas de expansão, tá? Seja de uma expansão USB 3.0, seja de uma placa de som, seja de uma placa de vídeo, então, etc. Então, tem algumas possibilidades, tá? 6. Temos aqui a fenda para encaixe dos conectores da placa-mãe, tá? Fica aqui, ó, da placa-mãe. Por padrão, a placa-mãe vem alguns conectores, tá? Por exemplo, nós temos aí a entrada para o cabo de vídeo, né? Que pode ser um VGA, um HDMI. Temos algumas entradas para teclado, algumas portas USB. Tem também algumas entradas para conexão de microfone ou caixinha de som. Então tem algumas entradas padrões, tá? Temos entradas padrões de todas as placas-mães, tá? Todas as placas-mães, elas irão vir com isso aí, as mais recentes, por exemplo, tá? E também uma conexão Ethernet, tá? Com a entradazinha do conector RJ45, tá bom? O 7. O 7 já são os fios frontais, né? Os gabinetes, né? Todo o gabinete, na parte frontal dele ele tem alguns botões. Então, nessa parte 7 aí, são os fios ali que vão depois ser conectados à placa-mãe, né? Que tem uma sequência correta, tá? Então, tudo isso a gente vai explicar mais na frente. Mas todo gabinete ele tem um botão de power, que é o de ligar. Ele tem um botão de reset, tá? Ele também tem outros botões, tá? Então, mas isso depende muito do fabricante, tá? Mas o certo é que todo gabinete ele tem alguns botões na parte frontal. Como aqui agora, a gente pode visualizar a parte frontal, tá? A gente pode estar visualizando. Então, olha, o 1 é reservado à instalação de drives, tá? Como eu falei, né? Temos o drive de disquete, drive de CD e DVD, tá? Então, nós podemos utilizar também essas baias para outras instalações, tá? Para outras instalações, tá bom? Alguns gabinetes, ele tem uma entrada específica para disquete, tá? Ele tem são entradas específicas para disquete. Mas outras não, você pode adquirir um drive já que você coloca utilizar ali na sua baia. Então, são várias possibilidades, tá? São várias possibilidades, tá bom? Então, já geralmente, nas baias de cima, se coloca os drives de CD e DVD com muita tranquilidade, tá certo? Temos também, aqui na parte 2, ó, na parte 2, nós temos a entrada, tá, para a instalação de drives 3.5, Full Flow Disk, Zip Drive e etc. Já na parte 3, já a instalação de discos flexíveis, tá? Discos flexíveis, tá bom? Podemos sinalizar como o famoso disquete, podemos dizer, tá? O famoso disquete, que é muito raro nesses computadores novos vir esses equipamentos, tá? Não, raramente agora, de uns anos para cá, os computadores novos, eu não tenho observado esses equipamentos, tá? Já muitos, eu acredito que a grande maioria já não se utiliza mais dessa tecnologia, tá? Já é uma tecnologia obsoleta, já ultrapassada, podemos dizer assim, tá? Mas, em alguns cenários, algumas pessoas ainda utilizam, tá? Ainda utilizam ainda esses equipamentos, tá bom? Mas na sua grande maioria, nos novos computadores, é muito difícil você encontrar esses equipamentos, tá bom? No número 4, nós temos os conjuntos de botões e LEDs. Nós temos o botão de ligar e desligar, que serve para ligar ou desligar o computador. Nós temos o botão de reset, que permite reiniciar o computador. Nós temos o LED ligado e desligado, que possibilita visualizar se o computador está ligado. Nós temos o LED de disco rígido, quando acesso, indica que o disco rígido está sendo acessado, ele fica piscando, tá? Ele fica piscando. Tá? Nós temos os conectores diversos, tais como portas USB, já que no número 5 fica embaixo, tá bom? Geralmente são pares, tá? São pares, geralmente sempre em pares, tá bom? Então aqui geralmente na frente, na parte frontal do gabinete, é muito comum você vir um par de portas USB, é muito comum isso acontecer, tá bom?
principalmente porque a gente costuma utilizar um pendrive, um HD externo, uma câmera digital e etc. Também na parte frontal também é muito comum você vir um conector de áudio e um conector de microfone, tá? Então esses cenários frontais é comum, tá? Só não é comum, tá, nos tempos de hoje, vir leitores de cartões de memória também não é mais comum, leitores de disquete também não é comum também, leitores de zip drive também, esse aqui não é comum, tá? Mas enfim, como é uma questão didática, eu sou obrigado a trazer para vocês, tá? Mas eu também posso dizer para vocês que não é comum. O que é comum é um leitor de CD e DVD, que também muita gente, ao montar computador, não tem tanto interesse de ter. O que se interessa em ter mais é portas USB. Portas USB é algo mais atrativo, tá? Mais atrativo, tá bom? Mas enfim, isso depende do projeto que você está trabalhando, tá bom? Teclado. Teclado é uma das principais ferramentas que eu uso para interagir e introduzir dados no computador. É um periférico de entrada, como já sinalizei bastante. A maioria dos teclados contam com pelo menos 5 grupos de teclas. Tá? Nós temos o teclado numérico, que serve para introduzir dados numéricos de forma rápida. Tá? As teclas são agrupadas da mesma forma que aparece numa calculadora, tá bom? E isso também depende também, porque há alguns teclados mini, tá? Tem alguns teclados mini, que esses teclados mini, eles omitem essa parte do teclado numérico. Mas os teclados normais, os padrões, eles vem sim separado, tá? Mas tudo isso eu falo, pessoal, porque isso depende do projeto de trabalho de vocês, tá bom? Então assim, mas o teclado numérico padrão, ele vem sim umas teclas separadas, onde traz somente a parte numérica, que representa uma calculadora, tá bom? Temos as teclas de direção e as teclas alfanumérico, que incluem nesse grupo as teclas como letras, números, símbolos e pontuação. São as teclas que você encontra normalmente em uma máquina de escrever, tá? Temos também as teclas de navegação e de teclas especiais, que estas servem para que você navegue por documento, ou por página web, ou editor de texto. Entre elas estão o End, Home, Page Up, Page Down, Insert e as teclas de direção. Teclas de controle são utilizadas sozinho ou em combinação com outros números para ativar certas funções ou realizar determinadas ações. As mais conhecidas e mais usadas são com o comando Ctrl, com o comando Alt ou com o comando ESC e a tecla ao longo do Windows. E teclas com a logo do Windows, tá? Então é muito comum também. As teclas de função é a primeira linha do teclado, tá? É a primeira linha do teclado na parte superior do teclado. Estão representadas pelas teclas F1, F2, F3 e por aí vai. E serve para realizar as funções específicas ou para acessar atalho dos programas. Com a tecla Input, tá? Input ou temos também outras teclas também, Print, tá? Print, né? Print Screen também tem, né? Print Screen também tem em alguns teclados. É localizado nas áreas especiais, que você pode tirar um screenshots ou isso mostrar ou enviar imagem para o que está vendo no monitor ou a tela do computador para alguém, tá? Então assim, quando você utiliza essa tecla especial, por exemplo, um print screen, né? Às vezes, quando você utiliza teclados resumidos, ele vê algumas letras, né, compactadas, mas o sentido é print screen ou screen roots. É onde você captura, né? Você utilizando essa tecla, você captura o que você está visualizando naquele momento e aí você pode dar um Ctrl V que ele faz uma cópia da sua tela, tá? Então isso é muito tranquilo, tá? Acredito que muitos de vocês fazem. É o famoso print da tela. Pronto. Você que usa smartphone é o print da tela, tá certo? Então, para ficar mais claro, trouxe aqui de forma bem resumida aqui para vocês, tá bom? Temos aqui as teclas, tecla de função, teclas especiais, teclas de controle, teclado numérico, teclas de navegação e tecla de digitação, tá bom? Então, muito tranquilo isso, muito fácil mesmo, tá certo? Vamos dar continuidade. Nós temos aí também, pessoal, o monitor também, tá? O monitor é onde vemos a informação do computador e funciona graças a uma placa de vídeo que fica dentro do próprio gabinete, tá? Às vezes,
Essas placas de vídeo são aquelas placas que já vêm configurado já dentro da própria placa-mãe. Às vezes, como eu falo, há necessidade de você precisar de um poder de gráfico maior, aí você vai ter que se utilizar de uma placa de expansão para colocar uma placa de vídeo, né, com um maior poder de processamento, tá bom? Mas sim, já há um trabalho dentro da placa-mãe que te fornece condições para visualizar um conteúdo gráfico, tá bom? Existem vários tipos de monitores. Uns são grandes, como uma tela antiga, e outros são planos, como um quadro de parede, tá? A maioria tem botões para ajustar as características de visualização na tela. Temos também o mouse. O mouse é a parte do computador que ele permite interagir com os objetos que aparecem na sua tela, clicando sobre ele. O mouse faz parte dos periféricos de um computador e ele é um periférico de entrada, tá? Geralmente o mouse possui dois botões, um esquerdo que serve para abrir e executar funções, o direito que permite acessar funções adicionais dos comandos. A maioria dos mouses conta com uma rodinha central, também conhecida como scroll. Com ela, você pode mover o cursor pelos documentos desde a parte superior até a parte inferior e vice-versa. Pode também, né, é comum também você encontrar mouse sem fio, tá? Mouse sem fio, que são fáceis, né, mais fáceis de transportar e são também conectados por meio de Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia sem fio, tá? Ou seja, normalmente o mouse se conecta ao computador por meio de uma entrada USB ou um PS2, tá? Então, muito tranquilo, tá, pessoal? Então, para facilitar, vou deixar para vocês as nossas referências, caso vocês desejem aprofundar mais sobre essa temática. Eu sempre recomendo leituras adicionais, sempre recomendo a curiosidade, tá? Principalmente quando você está querendo entrar nessa parte de manutenção, principalmente que há uma atualização muito rápida dos dispositivos, sempre eu recomendo uma curiosidade a mais, tá? Sempre eu recomendo isso. Por quê? Nas manutenções surgem muitos problemas que talvez você nunca leu, né? Talvez você nunca viu. Então é a sua curiosidade, né? O seu senso de pesquisa que você irá trabalhar, né, em prol de uma solução, tá? De uma solução, tá certo? E aí é muito comum você encontrar na internet fóruns, né, de dúvidas. É muito comum também você encontrar uma pessoa que já está sinalizando um problema que você encontrou, mas que um colega ou uma pessoa que mora no outro lado do mundo já começou a sinalizar, e aí há essa troca de conhecimento. Então é muito legal essas questões, tá? Então sempre recomendo leituras adicionais, pesquisas, vídeos e praticar, tá? Praticar, porque na manutenção, primeiro você adquire confiança. Primeiro você tem que ter segurança em si mesmo, tá? Para que você possa abrir um computador com muita tranquilidade, para que você saiba visualmente identificar quais são os componentes, tá? Para que você consiga lembrar qual a função de cada um, consiga identificar também quais os possíveis problemas que podem acontecer, que estão relacionados àquele equipamento, tá certo? Então, pessoal, aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula, tá? E até mais.